Hoje nós vamos ter uma votação muito importante na Câmara dos Deputados. Eu diria até uma votação histórica. A gente vai hoje decidir se nós vamos atropelar a Constituição ou se a gente realmente vai fazer valer as leis do Brasil, independentemente de quem seja a pessoa. Porque a gente não pode se equiparar à esquerda, onde a moral, a ética e as posições políticas mudam de acordo com o cliente. O deputado Brazão está sendo acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. E eu não posso admitir que, ainda com o processo a percorrer, ainda com a possibilidade da ampla defesa do contraditório, e atropelando a Constituição, que fala que nós, deputados, só podemos ser presos em flagrante delito de crime inafiançável, venhamos realmente a ir para a cadeia. O que menos importa na votação de hoje é a liberdade individual do deputado Brazão. O que mais hoje nos importa é saber se nós vamos seguir a Constituição ou se amanhã seremos reféns dessa nossa votação de hoje. Porque se eu votar para prender preventivamente um deputado que não cometeu um flagrante delito, como é que amanhã eu vou poder dizer que um patriota, um deputado, foi preso por falar, mas a partir daí invocar que ele só poderia ser preso mediante flagrante delito? Então essa é a discussão que nós estamos enfrentando hoje em dia. Depender de mim, sendo comprovada, né, a culpa do deputado Domingos Brazão, eu quero que ele apodreça na cadeia. Então é sobre isso que a gente está falando. Não podemos ser reféns das nossas próprias opiniões. Gritar falando de liberdade, devido ao processo legal e ampla defesa, e quando uma decisão dessa vem para as nossas mãos, a gente fazer justamente o contrário. Por pior que seja o caso, e eu tenho certeza, esse caso agora é a isca para que pessoas condenem o deputado à prisão preventiva antes de um julgamento final, mesmo fora de um flagrante delito, para amanhã nós estarmos sendo encarcerados. É sobre isso que a gente está tratando. Eu espero que vocês compreendam, apoiem o meu posicionamento. Bom, esse foi Eduardo Bolsonaro, horas antes da condenação de Chiquinho Brazão. Da condenação não, gente, desculpa. Da permissão dele para cadeia. Espero que ele seja condenado, ele sendo comprovada a sua culpa de mandante do crime. Mas o que eu quero colocar aqui, gente, é que Eduardo Bolsonaro não mentiu. Se a gente pode dizer que ele é honesto nas suas convicções, porque ele quer ter uma. Ele não queria voltar na prisão de Chiquinho Brazão unicamente porque ele tinha medo da situação Orloff. O que é a situação Orloff? Eu, amanhã, sendo você. Então, Eduardo Bolsonaro não queria ser preso por eventualmente qualquer crime. Por isso ele queria a blindagem do foro, ou seja lá, o que ele tem a prerrogativa que a Câmara dá o poder para ele. Quem me segue nas redes sociais, tanto no X, ex-Twitter, quanto no YouTube, sabe que eu sempre disse que a família Bolsonaro usava o seu cargo para benefício próprio. Não é uma questão de Deus, pátria, família, bons costumes. Bons costumes são eles terem o poder, eles dominarem a máquina de desinformação, a máquina que lhes convém. E esse vídeo é a prova que ele não está preocupado com nada, que ele não está preocupado com ninguém, ele não está preocupado com a morte da vereadora, né, que demorou 6 anos para ser desvendado o mandante. Ainda não ficou totalmente claro todas as peças do tabuleiro, que é isso que se coloca na prisão até preventiva do Chiquinho Brazão, tão explorada ontem. Mas essa é uma manifestação que já vem casada de muito tempo. Não é à toa que o senhor Elon Musk
começou a compartilhar teses bolsonaristas. Elon Musk falava igual Bolsonaro, pedia o impeachment de Alexandre de Moraes por Bolsonaro, pedia que os congressistas parassem Alexandre de Moraes. Sempre foi isso que Bolsonaro tentou fazer. Como Bolsonaro está encalacrado com ações judiciais que limitam suas falas criminosas, ele começou o golpe por Elon Musk, né? Porque Elon Musk não vai ter problema nenhum com Alexandre de Moraes, quer dizer, ele vai poder falar o que ele bem entender, porque os Estados Unidos têm sua primeira emenda, né, que dá poderes quase absolutos em relação à liberdade de expressão. Então, tudo isso é conectado porque eles querem demonstrar força. Eles querem demonstrar força para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque eles não querem ter limites. É essa que é a grande questão. E a eleição, as pessoas são instrumentalizadas com a falsa ideia de que o Supremo Tribunal Federal é o grande mal da população, o grande mal da sociedade, quando na realidade o que se coloca é puro poder, a instrumentalização do poder como regra de conduta, entre a diferenciação entre quem pode ou o que não pode. Eu entendo as questões constitucionais da prisão de deputados, senadores políticos. Eu até concordo que deveria ter algum controle. Tem alguns juristas que acham que hoje em dia não precisa mais, eu também respeito. Mas essa tentativa de colocar o parlamentar acima de qualquer lei, sendo que nós estávamos falando da morte de uma vereadora, isso não parece razoável. Porque se a Polícia Federal fez uma investigação que vai prendê-lo preventivamente, que essa é a questão, prendê-lo preventivamente para que ele não obstrua provas, qual é o problema? Quer dizer, que se eu for preso, se você for preso, ninguém vai se importar. Mas os deputados e os senhores senadores, não. E se fala muito de liberdade, de igualdade de poderes. Que igualdade é essa? Entre deuses do Olimpo e, e pessoas. Pessoas são instrumentalizadas. Esses políticos riem da cara das pessoas. Riem da cara das pessoas. É um golpe que está sendo dado de uma forma internacional. Quando Elon Musk fala que quer a prisão de Alexandre de Moraes, é um golpe institucional e é um golpe da soberania brasileira. Quem é Elon Musk para falar o que um ministro do Supremo Tribunal deve fazer? É um absurdo. É a mesma coisa, se você é de direita, é a mesma coisa de eu falar que algum venezuelano ou Nicolás Maduro tem mais razão do que o ministro do Supremo. É um ataque à soberania. Eu até pergunto para esses pseudos liberais se fosse o contrário. Se Lula tivesse falado para Fidel, se fosse Nicolás Maduro que fizesse a mesma coisa, eles estariam aplaudindo? Talvez não. Talvez eles estivessem instrumentalizando suas máquinas para causar problemas para o país, né? Tumultuar o país. É exatamente isso que eu estou falando aqui. E há jornalistas que falam exatamente isso que eu estou falando aqui. Eu demonstro aqui para vocês, na minha fala.
E jornalistas também dizem aquilo que estou falando. Não sou uma voz sozinha nessa questão. Vou passar um vídeo do Reinaldo Azevedo onde ele pergunta qual é ou qual seria a vantagem de Elon Musk. Por que ele está nessa? Não é porque ele é um patriota. Pergunte para Elon Musk sobre a China. Então, deixa seu like, deixa sua opinião e a gente se vê aqui no Fatos e Notícias. Comentem as pautas que vocês gostariam de ver, tá bom? Eu sou Gabriel Matias para Fatos e Notícias. Até. E aí, eu vou para o meu artigo de hoje no UOL. Eu sei por que que o Bolsonaro está nessa, claro. E por que que o bolsonarismo está nessa. Eu sei, todo mundo sabe. O Bolsonaro quer se livrar da cadeia, o Bolsonaro quer a sua elegibilidade de volta. Eles acham que se criar esse movimento vão conseguir isso. Então é por isso que ele está nessa. Agora eu pergunto, por que que o Musk está nessa, hein? Alguém consegue me explicar? Alguém consegue me explicar por que é que ele está nessa? Mas ele está sozinho? Além dessa parceria política com Bolsonaro e com o bolsonarismo, qual é a mão que balança o berço? Esse cara está se movendo por convicção. Ah, ele é um obcecado pela liberdade de imprensa, pela liberdade de opinião, pela liberdade de expressão. Então, nesse caso da imprensa, mas enfim, liberdade, é isso que ele quer. Mas esse é o Elon Musk? Esse é o amigo da China? Esse é o amigo do Bin Salman, que esquarteja pessoas e põe no ácido numa embaixada em outro país? Esse é o Elon Musk que tira perfis do Twitter das pessoas que o incomodam, que recorre à justiça, se considera que tem algo negativo contra ele, para calar as pessoas? Ele resolveu virar um fundamentalista da liberdade de expressão aqui no Brasil? Qual é a jogada? Qual é a jogada? Que o bolsonarismo eventualmente seja do seu interesse, não sei o quê, mas é só isso mesmo? Ele só quer se ligar a alguns delinquentes políticos aqui, pretextando amor à liberdade de expressão? Por quê? Porque as regras vigentes no Brasil, as decisões do Alexandre estariam prejudicando o Twitter, o X, como eles chamam? Não, né? Não. Ninguém acredita nisso. Ninguém se torna multibilionário, trilionário em reais, fazendo esse tipo de coisa, sendo tão, mas tão defensor da liberdade de opinião que decide desestabilizar outro país. E aí, encontrando eco aqui, na voz com a devida vênia de alguns canalhas, porque é disso que se trata. As pessoas podem ter as restrições que forem as decisões do Alexandre, olha, não gosto disso, não gosto daquilo, acho que não é por aí, que se escreva, que se vá. Aliás, o Alexandre apanha na imprensa brasileira, que é uma beleza, 1 ano e 4 meses depois do ataque, né, às respectivas sedes dos três poderes, o Alexandre de Moraes tem apanhado mais do que o Jair Bolsonaro, né, na grande imprensa, na média, o que é uma vergonha para nós. E é preciso falar tudo. Né? Então, é mentira que exista uma unanimidade, que não exista crítica, que todo mundo trate o Alexandre de maneira crítica, ou quem quer que seja. Mentira isso. O debate existe. Agora, condescender com um sujeito que, sendo quem é, tendo o poder que tem, porque tem, resolve dar um diktat, inclusive dar ordem ao parlamento brasileiro. Como é que vocês suportam esse cara aí? Derrubem ele. Isso é um absurdo. Mas em si é um absurdo.
Então, dizer, talvez umas que têm um pouquinho de razão, sim, porque algumas decisões do Alexandre, ora, tenha paciência. Podemos até cuidar disso depois. Né? E aí não adianta. Eu falei ontem e vou repetir aqui o que eu disse nada coisa. Isso daí é o seguinte: essas pessoas na Alemanha nazista diriam, os nazistas não são truculentos, não são boas pessoas, mas também, olha, tem uns banqueiros judeus aí que, bem. E aí não adianta vir com a lei de Godwin para cima de mim, que é um advogado que criou a lei de Godwin, que ele diz assim: quando você recorre ao nazismo num debate é porque você já perdeu. Né? Porque o próprio Godwin, em entrevista à Folha, disse: sempre que você associar certas práticas do bolsonarismo ao nazismo, a lei de Godwin não cabe, porque, na verdade, procede. Então, não adianta vir com a lei de Godwin, que eu conheço também a lei de Godwin, depois vocês procurem. Ah? O que é quem não sabe.